Olá, eu me chamo João, faço parte da equipe de marketing da Fast Agro, quero comunicar com você que está na fazenda, estudando ou viajando. Seja muito bem-vindo ao nosso Prosa de Especialistas, o nosso podcast voltado para o mercado agro, com especialistas que trazem assuntos importantes para o homem do campo. Em nosso segundo episódio, vamos falar sobre as sinergias e os impactos das fusões de empresas do agro na vida do produtor. Hoje, na visão técnica do assunto, teremos na prosa Adalberto De Luca, sócio proprietário da Know-How Consulting. Também estará com a gente Gustavo Avelar, consultor e gestor de insumos agrícolas no norte do Mato Grosso. E para finalizar a nossa prosa, Fernando Reis, que é o CEO da Fast Agro e vai nos trazer a sua opinião e vivência na fusão de uma empresa. Adalberto, o que sua grande experiência nos diz sobre a junção de empresas no agro e qual sua visão com relação ao produtor diante das sinergias desse mercado? Olá, eu sou Adalberto De Luca, sou sócio da Know-How Consulting e atuo em gestão do agronegócio há mais de 20 anos. Falando de fusões de empresas, em todos os segmentos de negócios, de tempos em tempos, ocorrem grandes consolidações. Muitos espectadores do mercado, por vezes, não compreendem o porquê desse movimento. Entretanto, uma visão mais crítica e, se possível, isenta, pode deixar bem claro o que acontece nessas ondas. Há tempos se cunhou a frase: nada se cria, tudo se copia. E não há muito o que se fazer para mudar esse curso, notadamente em ambientes corporativos, onde se procura maximizar a valorização do capital através do lucro. Isso quer dizer que, com o passar do tempo, muitos players vão disputar os mesmos espaços, fazendo ofertas iguais ou parecidas para conquistar seu pedaço do butim. O fenômeno que se segue é o do achatamento das margens, menos inovação, chegando enfim ao que se chama de comoditização de tudo. Soma-se aí a entrada em jogo de oponentes nem sempre competentes, apenas se aproveitando das ondas, resultando em um mercado saturado e por muitas vezes pior atendido. Esse estrangulamento, com muita oferta e pouco valor agregado, chama a atenção de grandes investidores, de empresas com altíssimo nível de inteligência de mercado e principalmente com planejamento estratégico primoroso. Com esses ingredientes, vai-se às compras. Olhando para o solo esplêndido do agronegócio, pensando-se principalmente em nosso país, vigoroso em produção, mas ainda pouco explorado pelo capital que gira mundo afora, e tornando-se também um mercado em franca profissionalização de toda a cadeia, nota-se que estamos vivendo nos últimos 5 anos um grande movimento que gerou fusões de indústrias ligadas ao agro, fusões de revendas, grandes aquisições. Isso muda completamente o jeito de fazer negócios. Para melhor? Eu acredito piamente que sim. Em levantamentos rotineiros sobre as necessidades dos agricultores, uma máxima se repete: a preferência dos mesmos por um atendimento às suas demandas por poucos fornecedores. Isso se explica quando se observa o cotidiano das propriedades rurais, em que o vai-vem de pessoas externas não se traduz em melhor qualidade das ofertas. Dessa forma, a redução do número de fornecedores de insumos gera um ganho imediato em atendimento mais qualificado, com propostas mais adequadas e também mais profissionalismo de quem atende. Mas, e sempre há um outro lado de tudo, ocorre o temor de que essa situação, uma vez instalada, também reduza a concorrência na oferta, o que se pode observar na geração de menos margens para as negociações, impactando nos custos do produtor. E custo é a próxima e desafiadora grande fronteira dentro da porteira das propriedades rurais. De nossa parte, como consultores, atuando como elo de ligação das boas práticas na cadeia do agro, considero que esse movimento mercadológico só trará benefícios ao produtor. Enquanto ele também se profissionaliza, muitas demandas de serviços precisarão ser atendidas por seus pares do lado do fornecimento. Os produtos se igualam, as necessidades produtivas vão além dos chamados defensivos e atingem o estágio da busca pela produtividade. Essa resultante da fórmula: produzir mais, em menos espaço, com menos custos, para ganhar competitividade internacional. E rentabilidade, claro. E aí, o buraco é mais em cima. Quem mirar nos olhos dos clientes e compreender de forma profunda seus principais anseios e suas reais necessidades,
dará um passo gigantesco em direção à perenidade. Eu chamaria isso de um novo olhar sobre o agronegócio. Diferente, mas não menos pujante e interessante. Portanto, observe os seus mercados, observe os seus fornecedores e olhe para toda a cadeia. O agronegócio precisa cada vez mais de altíssimos níveis de excelência. Gustavo, como você que está na ponta enxerga esse movimento das empresas? João, primeiramente, queria agradecer a Fast Agro de estar participando do Prosa de Especialista, falando do assunto que eu lido todo dia, que é a questão da fusão de grandes empresas, uma vez que eu estou ligado 100% na parte de gestão de insumos de grandes clientes aqui no norte do Mato Grosso. Para quem não me conhece, sou o Gustavo Velar, consultor aqui em Sinop, na parte de gestão. Temos uma plataforma de compras de insumos agrícolas e a gente vê no primeiro momento, quando acontecem essas grandes fusões no mercado, como tem acontecido, e desde quando eu entrei no mercado 10 anos atrás, elas acontecem naturalmente, é uma profissionalização do mercado. Então essas empresas maiores, elas começam a gerar mais processos, começam a se profissionalizar, beleza? Isso é um ponto positivo, fica tudo mais claro, mais transparente os negócios e mais seguro para a gente fazer negócio, para a gente comprar dessas empresas. Por outro lado, a redução de fornecedores ocasiona muitas vezes a redução de competitividade de preço entre fornecedores. Isso acaba alavancando os preços para cima. Isso é uma coisa natural também quando se tem uma concentração de fornecedores. Por outro lado, o mercado se regula de forma muito rápida. Então, sempre quando a gente teve fusões no mercado agro, surgiram novas empresas aí que cresceram no mercado. Você pegar um Adamar, um OPL, há 7, 8 anos atrás, cresceram muito em participação no mercado, devido às grandes fusões que aconteceram, abriu lacuna e essas empresas acabaram crescendo no nosso mercado de defensivo agrícola. Então a gente tem um ponto negativo, que é a concentração, redução de competição. Temos um ponto positivo, que é a profissionalização, Então a gente, como compradores aqui na parte de insumos, a gente tem que avaliar e ir trabalhando com as opções que a gente tem e oxigenando o mercado, dando oportunidade para novas empresas, entendendo os processos das empresas que estão sendo formadas e nos adaptando para atender e comprar bem para os nossos clientes. Grande abraço, muito obrigado, Fast Agro, e João, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês de forma bem rápida e sucinta. Bom, pessoal, para fechar nosso bate-papo, eu chamo o Fernando Reis e pergunto: como executivo que acabou de vivenciar de perto uma fusão no agro, o que você pode nos dizer sobre todos os pontos que permeiam esse tipo de acontecimento? Fala, João. Aqui quem fala é Fernando Reis, sou fundador e sócio da Fast Agro, agora Fast Agro Nitro, E vou comentar um pouco com vocês a minha opinião e como eu vejo o mercado de fusões e aquisições no agro, Na verdade, não só no agro. Como eu enxergo, eu acho que como nós devemos enxergar fusões e aquisições, eu falo para todo mundo que o mercado é soberano e ele se autorregula. Então nós temos mercados em que estão ocorrendo consolidações e concentração de empresas, e por outro lado tem mercado que o caminho é o oposto, ele está desconcentrando. Você vê pequenas empresas recém-fundadas crescendo e ganhando mercado. Então eu acho que o mercado se autorregula, não adianta a gente lutar contra isso. Vamos pensar no agro. O agro é um que nós temos visto nos mais diversos setores a concentração e consolidação. A hora que a gente vai para o cenário que já são consolidados esses mercados, por exemplo, defensivos, fertilizantes NPK, que são mercados que a barreira para entrante é muito alta, então você tem poucos players. Quando você tem fusões nesses cenários, como recentemente aconteceu uma onda aí de fusões em mercados defensivos, sementes, você diminui o número de players, então acaba ficando um pouco mais difícil para os produtores, ter
mais poder de briga, né, numa compra, numa aquisição. E também, como falado aqui por outro especialista aí que gravou, abre espaço para crescimento de outras, né, que até então era intermediária nesse setor. Elas ganham eficiência, abre lacuna e elas ocupam o espaço, né. Agora, falando com mais propriedade no nosso setor de fertilizantes especiais, que eu acabo vivenciando mais e acabei de vivenciar uma fusão e aquisição, eu acho assim, é um setor que tem inúmeras particularidades e que é gostoso a gente poder analisar ele, porque você pode ou não pode fazer um processo de M&A, de fusão e aquisição. Tudo depende do propósito daquela empresa, né, aonde ela quer chegar, né, o que ela almeja, porque é um setor que é muito descentralizado, né, você tem inúmeros players, a barreira para entrante é relativamente baixa, só que a barreira para crescimento é alta, porque é um setor muito intensivo em capital de giro, né. Então o que acontece num cenário desse? Você tem lá 400 players, mas um monte, a grande maioria, 80% ou mais, 85% dessas empresas são pequenas. Então, se a empresa, o empresário, ele não tem aspirações de ser um dos grandes, um protagonista, ele pode ficar muito bem navegando nessas empresas aí de até 30 milhões, 40 milhões, sem passar por um processo de fusão e aquisição, e ele vai viver bem, né? Agora, a partir do momento que a empresa tem como propósito ser um protagonista, né, ser um dos líderes de mercado, hoje em dia eu me arrisco a dizer que, me atrevo a dizer que é impossível ele alcançar as lideranças sem passar por um processo de fusão e aquisição e uma injeção de capital muito forte. Basta ver que a hora que você vê os líderes de mercado, com exceção de uma empresa que é a mais antiga do Brasil, né, que, aliás, ela nem é do Brasil, né, mas que atua aqui, todas as outras receberam investimento. Então isso demonstra que é um caminho que não adianta remar contra, né? No nosso caso, como nós sempre almejamos ir para a liderança de mercado e ser um protagonista, não restava dúvida que a gente tinha que fazer, só tínhamos que escolher o melhor momento para fazer, né? Como aconteceu ao final do ano passado. Analisando o processo de fusão e aquisição em si, o que eu acho que acontece no nosso setor. Vamos avaliar todos os envolvidos, né? Primeiro, o empresário, na maioria das vezes, ele tem ganhos com isso, né? Ganhos em todos os aspectos. O principal é conseguir abrir um caminho, uma avenida para o propósito dele de ir para a liderança, né? De ser um protagonista. Segundo, tem um ganho de capital, né, que normalmente acontece em processo de fusão e aquisição. E então ele é um dos beneficiados por isso. Acredito que ganham os funcionários da empresa, por algumas razões, dentre elas, primeiro, como a gente acaba passando por um processo de profissionalização, os profissionais que estavam na empresa, estão na empresa adquirida, eles normalmente sobem o nível, né, porque chega a esse nível de profissionalização e eles se veem não só obrigados, mas estimulados a melhorar e profissionalizar. Então eles têm um ganho com isso. Outro ganho dos profissionais da empresa é que abrem-se muitas oportunidades de crescimento, né, porque a empresa cresce e ele tem a oportunidade de crescer junto, depende dele se desenvolver e ocupar os espaços de crescimento. Ganha também a sociedade. Basta ver a quantidade de gente que nós estamos contratando, João. Então, a sociedade ganha com isso. Num cenário igual esse que nós estamos, de pandemia, em que muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas empresas estão demitindo, nós estamos mais que dobrando,
né, o quadro nosso de funcionário. Então, a sociedade ganha muito com isso. E eu acredito que o principal ganhador é o nosso cliente. Por quê? Eu vou explicar que é diferente do cenário de mercados já consolidados. Você pega médios e grandes grupos produtores no Brasil, o volume de compra deles é gigantesco, né? Então é um negócio de alto risco. Então muitas vezes eles, embora a gente tenha muitas indústrias de fertilizantes como fornecedores, potenciais fornecedores deles, eles não se sentem seguros de comprar de empresas pequenas, porque nós estamos falando de um volume de dinheiro muito grande. E qualquer problema que a gente possa ter, talvez uma pequena empresa não consiga dar o suporte necessário a um grande grupo. Então o que acontece? Embora tenha muitas, eles se veem aí, na maioria das vezes, com uma gama de 3 ou 4 potenciais fornecedores apenas, de grandes fornecedores, né, do nosso setor. Então, a hora que a gente faz um processo desse de fusão e aquisição, como aconteceu com a Fast Agro, com a chegada da Nitro, a gente passa a ser mais uma opção, né, de fornecedor para os médios e grandes grupos que se sentem seguros em fazer negócio com um player do tamanho da Nitro, aí, com 85 anos de história, mais de 1 bi de faturamento, uma solidez absurda. Então ganha o nosso cliente com isso, que ele passa a ter mais um fornecedor com uma estrutura financeira muito forte e sólida para ser fornecedor deles, né? Então eu só vejo ganhos em fazer negócio como nós fizemos com a Nitroquímica, tá bom? Ganha todo mundo. Um grande abraço a vocês e espero ter contribuído. E para fechar nosso Prosa de Especialistas, quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui e deixar o convite para ouvir o nosso próximo episódio. Acesse nosso site www.festagro.com.br e nos envie sugestões de temas. Forte abraço, pessoal, e até logo!